Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra hoje de manhã. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor junto comigo em Daniel 10. E enquanto eu estava fazendo, já há alguns dias com essa palavra queimando no meu coração, e tive uma orientação do céu. Quero falar para você. Vamos orar primeiro, depois a gente fala o que eu tenho para falar com você, amém? Daniel 10, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você pode orar junto comigo aí? Amém, igreja? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí no seu lugar. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. Você está neste lugar, e este lugar é o melhor lugar para você estar hoje, agora. É por isso que você está aqui. Então eu profetizo nessa hora, a tua cabeça, a tua mente, os teus pensamentos, o teu corpo, os teus sentidos, todos eles estão prontos e preparados e focados em tudo que você sentir espiritualmente, em tudo que for falado neste lugar. Você não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque a presença do Senhor está aqui neste lugar. E você vai aproveitar a presença do Senhor neste lugar. E porque Deus está neste lugar, a partir de agora, a tua mente, o teu pensamento, o teu comportamento é cativo, é atraído pelo Espírito Santo de Deus. A tua preocupação vai embora. Aquilo que te aflige vai embora. A preocupação com a doença, com a família, com o filho, tudo aquilo que tira a tua paz, tudo aquilo que faz você sair do centro, tudo isso está sendo agora neutralizado pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro nessa hora o Espírito Santo de Deus com liberdade dentro de você, na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas tuas mãos, nos teus pés, nos teus olhos. Eu declaro em nome de Jesus que a palavra do Senhor será cortante, vai fazer divisão entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e a partir de hoje há uma mudança dentro de mim e de você, um posicionamento diferente, uma nova maneira de ouvir, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de se portar, porque hoje recebemos orientação, recebemos unção diferenciada, recebemos resposta de Deus, e tudo aquilo que quer tirar nossa paz é retirado do nosso meio agora, pelo poder do nome de
Jesus. E a boa semente não será roubada, não ficará na beirada do caminho, não será retirada de dentro de nós, mas antes a semente que será lançada nesta noite, nesses dias, vai frutificar, vai ser fortalecida, vai receber água do Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro os teus olhos, o teu corpo, os teus sentidos cativo ao Espírito Santo de Deus. E para você ficar em paz, eu declaro na presença do Senhor. Eu não sei qual foi o cenário que você deixou em casa, ou que você vai ter que encarar amanhã no teu trabalho. Eu não sei o que está tirando a tua paz, se está dependendo da resposta de alguém, mas eu declaro, enquanto você está aqui, enquanto você está ouvindo a minha voz, Deus está trabalhando ao teu favor, naquele lugar e no coração das pessoas que estão envolvidas nessa situação. E se você recebe isso, diga amém no seu lugar, glorifica o nome do Senhor aí, aplauda o nome do Senhor Jesus como alguém que acaba de receber uma vitória, uma bênção. Deus está destravando o mundo espiritual neste lugar, porque Ele está presente aqui, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu declaro no nome de Jesus que realmente hoje é um dia diferente. Hoje é uma noite diferente. Hoje é uma noite diferente não porque eu estou pregando, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E se não tivesse ninguém para pregar, a palavra do Senhor diz que as pedras clamariam, porque a natureza proclama o nome do Senhor Jesus. Então aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz independente de quem está aqui em cima, de quem está embaixo, porque Ele é Deus, Ele é dono, Ele é o seu dono. Jesus é preocupado com o que você faz, com quem você é, com quem você quer ser. Ele é preocupado com seus filhos, com seus negócios, com a sua família. Deus é comprometido com a tua história, é tão comprometido que a palavra do Senhor diz que tem uma biblioteca no céu. Não sei se você sabe disso, mas a palavra do Senhor diz que para cada pessoa, Ele, com a sua destra fiel, escreve um livro, e nesse livro é escrito todos os dias da nossa vida, sem que nenhum deles tivesse acontecido, porque Deus é comprometido com o nosso presente, Ele é comprometido com o nosso futuro, e Ele garante a eternidade para mim e para você, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz nesse tempo, nesses últimos dias, muito especificamente, que nós, igreja do Senhor, a comunidade evangélica Graça Plena, tem passado por um tempo de oposição. Isso não é relacionado a uma pessoa, a alguma coisa que tenha acontecido comigo ou com você, não é isso. Porque quando Deus fala com a igreja, Deus fala para um povo. Eu não sei qual é a oposição que você está enfrentando, mas eu sei, porque o Senhor não mente, que tem pessoas nesse lugar que têm enfrentado oposição. E muitas vezes a gente atribui a oposição a alguma situação, ou a alguma pessoa, ou alguma coisa que quer nos tirar a paz. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta, ou seja, quem se opõe a nós não é carne, não é sangue. Não é algo que você consiga ver com os teus olhos, mas é algo espiritual. Então não dá para você aniquilar a oposição que você está passando, se você focar em alguém, se você focar em alguma coisa, porque na realidade não é isso, porque a palavra do Senhor diz que o nosso opositor, o Satanás, o demônio, aquele que se levanta todo dia para poder se opor à palavra, à obra do Senhor, é contra ele que nós lutamos espiritualmente. Não existe vitória no físico se a vitória já não foi estabelecida no reino espiritual. E o que nós lemos e temos ouvido aqui essas quartas-feiras, eu estava no monte no começo do mês de agosto, se não me engano, bem no comecinho do mês de agosto, e o Senhor trouxe na minha mente essa passagem onde Daniel recebe a visita de um anjo com o seguinte relato: Daniel, desde quando você se levantou em oração, a palavra de resposta já foi liberada. No entanto, Daniel, no caminho
entre a resposta chegar e você, houve uma batalha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É o que acontece com a nossa oração. Porque Daniel estava em oração. Se você começar a ler lá, ou se você veio em nos cultos passados, os pastores estiveram aqui lendo desde o versículo 1 até o final. A palavra do Senhor diz que ele está jejuando, ele está buscando ao Senhor, ele está aflito. E desde quando ele se aplica na oração, existe uma resposta para ser liberada para Daniel. Só que entre a resposta chegar aos ouvidos de Daniel, existe um tempo que a gente não consegue ver. Existem pessoas, anjos, demônios, oposição que se levantam contra nós, que impede de nós vivermos, porque a resposta já foi dada. De nós vivermos e contemplarmos a resposta que o Senhor já falou sobre nós. Quando Daniel se levanta para orar, o que fez a resposta chegar até Daniel, uma das coisas, irmão, é a persistência. A resistência em continuar esperando no Senhor. Eu não sei há quanto tempo você tem orado pela causa que hoje você julga como uma oposição. Mas eu sei de uma coisa, se você desistir, se você afrouxar, se você entender que Deus não quer, vai ver que não é para esse tempo. Não, eu não vou me preocupar com o meu filho agora, porque ele é muito novo, ele só tem 3 anos. Não precisa eu começar a inculcar esse assunto na cabeça dele. Não, eu posso fazer isso mais para frente. Ou não, não é da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que um dia o enfermo chega para o Senhor e fala: olha, se você quiser, eu serei sarado. E Jesus olha para aquele homem e fala: eu quero. Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos responder. Deus quer facilitar o nosso caminho. Deus quer que a gente entenda que Ele está segurando na nossa mão. Deus quer que a gente tenha fé que Ele não está longe. Ele está perto de nós todos os dias da nossa vida. E Ele não mente, Ele garantiu: eu estou com você todos os dias da sua vida, até eu te chamar para a glória. Então eu e você seremos um, e não haverá mais coisa que você não saiba sobre mim, porque assim como eu te conheço, na eternidade você vai me conhecer. É o versículo que eu mais amo, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é esse. Haverá um dia que assim como ele me conhece, eu o conhecerei, e eu serei um com ele. Eu e você seremos um com o Senhor. A palavra do Senhor diz em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Deixa eu te lembrar, depois você passa. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Eu e você somos ovelha do Senhor, amém, igreja? Você acredita que Deus fala sobre você na Bíblia? Você acredita que Deus fala sobre você na Bíblia? Porque se a palavra do Senhor está falando isso aqui, irmãos, é para mim e para você. Essa verdade é para mim e para você. Ele está falando o seguinte: você está vendo a roupa que você está vestindo agora? Você está vestindo essa roupa porque você tem vergonha de andar nu na rua. É ou não é verdade, irmão? Você tem vergonha de andar nu na rua. E se você andar nu na rua e um guarda te pegar, você é preso por atentado ao pudor. Você sabia disso? Você pode ser a pessoa mais bonita da terra. Se você andar nu na rua e um policial te pegar, você na mesma hora é recolhido em uma viatura. Você pode estar com seu juízo perfeito e você é processado pelo Estado por atentado ao pudor. Mas a palavra do Senhor está falando: se você tem vergonha de andar nu na rua, e você coloca a tua roupa para esconder ou para preservar a tua intimidade, deixa eu te falar uma coisa: no mundo espiritual, não ande como alguém que não tem vestimenta. No mundo espiritual, se vista da palavra do Senhor, e depois de se vestir da palavra do Senhor, se revista de uma armadura espiritual. É isso que o versículo está falando.
Nós espiritualmente temos uma vestimenta. E a nossa vestimenta é lavada no sangue de Jesus. Amém, igreja? A nossa vestimenta é lavada no sangue de Jesus. Se temos uma vestimenta espiritual lavada no sangue de Jesus, que cor é a nossa veste diante do Senhor? Como? Fala com fé, gente. Que cor é a nossa roupa? Como? A neve. Só que espiritualmente, quando você identifica que está acontecendo uma oposição com você, você não vai para a guerra com a roupa branca como a neve, você vai com a roupa por baixo. E você vai com uma armadura por cima, revestivos, coloca algo por cima disso, que você sabe que tem que andar espiritualmente. Porque se você for como alguém que não sabe o que está acontecendo espiritualmente, você vai ser machucado, você vai se sentir cansado, você vai dizer que 3 horas da manhã é muito tarde para você orar, você vai dizer que você está orando por isso há muito tempo, porque você está julgando. Porque só tem a roupa branca pode lutar essa guerra. E eu quero te falar, essa guerra com roupa branca você é envergonhado. Porque espiritualmente, não é verdade, você se sente cansado. Espiritualmente, muitas vezes se sente como? Desanimado. Espiritualmente, fica pensando que Deus não está trabalhando por você, porque não está vendo o resultado que você gostaria. Mas a palavra do Senhor está falando, não é só com roupa branca. Tem uma armadura para eu e você vestirmos na presença do Senhor. Porque a nossa batalha é espiritual, lembra? E ele fala o seguinte: tem muita gente espiritual caindo em cilada. Não sou eu que estou falando, quem está falando, gente? É a palavra do Senhor. Ele está falando o seguinte: ei, ovelha do Senhor, que tem as suas vestes lavadas no sangue de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, se reveste de uma armadura, porque tem uma cilada para você. Cilada não é avisada, cilada é algo que muitas vezes a gente não está esperando, por isso que é cilada. Você está achando que está tudo bem porque você está vindo na igreja. Você está achando que está tudo bem porque você ora meio-dia. Você está achando que está tudo bem porque você abençoa seus filhos quando ele está dormindo. E Deus está falando, isso aí é a tua obrigação como crente. Eu estou falando que para essa batalha você tem que vestir algo novo. E só quem dá esse algo novo é o Espírito Santo de Deus. Só quem te leva para esse novo lugar, onde a batalha deixa de ser física e te leva para algo espiritual, é só quando você se lembra que o natural, o básico, precisa ser elevado a um outro nível. Então ele está falando o seguinte: ei, Daniel, desse tempo, você está orando, está buscando e não está vendo, está na hora de ir para outro nível. Não é porque Deus não está respondendo, é porque a resistência está sendo maior do que o natural que você está fazendo, achando que está fazendo algo sobrenatural. Só porque você jejua 2 vezes na semana, você acha que a cilada não vai estar lá? Só porque você vem na igreja quarta-feira, você acha que o tropeço, o laço do passarinheiro, a luta, aquilo que é planejado quando você não está, ou você acha que o teu nome, só porque você é de Deus, o teu nome é mencionado no mundo espiritual como alguém que precisa ser derrubado? Só porque você confessa o nome de Jesus. Mas pastor, eu não faço nada. Eu cumprimento meus vizinhos. No trabalho eu ajudo. Ei, eu não estou falando de coisas naturais. Eu estou falando do inimigo das nossas almas, o opositor, o príncipe da Pérsia. O que Daniel estava fazendo? O que Daniel estava fazendo? O que Daniel estava fazendo? Buscando ao Senhor. E o que o céu proclamava sobre Daniel, que mexia com o mundo espiritual? O único atributo que é mencionado sobre Daniel, o único. Qual foi o atributo que o anjo falou para ele? Daniel, tu és um homem muito. Você acredita que você é amado do Senhor? Igreja, você acredita que você é amado do Senhor? Então você acha que só com você o mundo espiritual não vai se levantar? Você acha mesmo que essa luta e essa guerra é porque você deu um passo em falso? Acorda, igreja.
o inimigo está pronto e está preparado para fazer você afundar, sem você perceber. E isso não é para te causar medo, é para te posicionar. Você já viu uma mãe que tem um bebê pequeno, nesse tempo de frio, ela pega o bebê, né? Quem é mãe sabe disso, que eu não estou mentindo. Quando ela pega o bebê está bem, está brincando, mas ela coloca assim no peito, e de repente ali na hora de dar mamar, ela começa a ver que a respiração está roncando lá, né? Não é verdade, gente, só acontecia isso comigo lá em casa, que eu sempre fui meia neurótica com criança, vocês sabem disso. Mas só de colocar, às vezes assim, ó, você fala, tem que dar alguma coisa, uma vitamina. Só as mães aí, diga amém. É na percepção espiritual que eu estou querendo mexer com você. Porque quando você percebe que o seu filho, quando você percebia que teu filho estava no começo de alguma coisa, que talvez lá no futuro pudesse se tornar algo grande, te trazer muita preocupação, o que você fazia? Você se posicionava, você pegava uma vitamina, você levava já no pediatra, você já ficava ligada, não deixava ele brincar com água. Ou não é verdade? Porque você está se preparando, se posicionando, não mais como uma mãe que só acalenta, mas como uma mãe que cuida. Então, se Jesus não der um saculejo hoje na gente, a gente não se posiciona como o exemplo que eu dei como pais que sabem, agora não é hora mais de ficar brincando na água não, agora é hora de te trazer para perto, agora é hora de te dar uma vitamina, de te alertar, porque se você continuar nesse mesmo passo, o que era um simples resfriado, talvez se torne uma bronquiolite. Quando você vê, você leva para o médico, já você tem que ficar internado, a internação na enfermaria já não é mais possível, você tem que ir para o CTI com alguém direto lá para poder te ajudar, e você como mãe, você não quer passar por isso, e Deus como Deus nessa noite está falando para alguém aqui nesse lugar, eu não quero que você passe despercebido nessa cilada que o inimigo está preparando para você cair, mas antes eu quero que você fique apercebido de como eu quero te livrar, porque hoje é noite de livramento, não é uma noite de questionamento. É uma noite de livramento, que a partir de hoje você vai se posicionar de uma maneira diferente. E a palavra do Senhor continua falando que essa não é uma cilada do seu irmão, do seu marido, da pessoa que se opõe. De quem é a cilada, igreja? De quem é a cilada, igreja? Fala com fé, gente, porque ele existe. De quem é a cilada? É do diabo. Você não enfrenta a oposição do diabo naturalmente. Você só enfrenta a oposição do diabo espiritualmente. Com o nome de Jesus. Revestis-vos de toda a armadura. E uma das coisas que compõe a armadura é a palavra. Então tem hora de você ficar caladinho. Porque se você der a resposta que você quer e não for a palavra de Deus, você vai ser envergonhado. Você vai cair na cilada. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Deixa eu te lembrar de uma coisa, irmão. Essa história que o mundo fala, que a gente agora, e eu não estou desmerecendo a graça, muito pelo contrário, gente, a graça é um favor que Deus nos dá todos os dias ao levantar. Eu estou te falando que muitas vezes nós estamos com a nossa venda nos olhos, achando que tudo vai ser resolvido porque a gente é crente. Mas eu quero te lembrar que existem forças espirituais do mal. O mal existe. O mal está pronto, preparado para te causar dano. E é contra isso que eu e você temos que lutar. Aonde, igreja? Aqui? Não. Aonde a gente luta? Nas regiões celestiais. Deus vem ao nosso encontro para fortalecer e nos dar direção, para a gente saber o que fazer e destruir a oposição. Quando Daniel se aplica em oração, Daniel não pegou livro de autoajuda. Daniel não ouviu o coach, o top, não entrou em uma conferência. O que visitou Daniel foi o anjo do Senhor, porque orientação, resposta não vem de pessoas humanas. Orientação e resposta certa vem dos lábios do Senhor.
E eu quero te falar nessa noite, com toda a certeza do meu coração, tem uma resposta do Senhor para você hoje. Tem uma resposta. Porque a boca do Senhor não é costurada. A mão do Senhor não está doente, nem ressequida, que não possa te abençoar. E eu quero te lembrar de mais uma coisa: Deus está neste lugar. E aonde Deus está, não existe oposição certa que possa conter o poder dele. Daniel é encontrado por um anjo. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, rapidamente, para a gente poder seguir para o final. Do mesmo jeito que Daniel foi encontrado, um dia Josué, quem lembra de Josué, o sucessor de Moisés? Quem lembra aí, levanta a mão. Eu não vou ler para poder ganhar o tempo, mas eu sei que você conhece essa história e eu vou tentar reduzir para eu te falar o que o Senhor me falou hoje de manhã. Um dia, Josué atravessa o povo, Moisés morre, e Josué atravessa o povo do Rio Jordão. Quando Josué atravessa o povo para o Rio Jordão, o primeiro obstáculo, a primeira oposição que Josué enfrenta é Jericó. E tem um dia que Josué, talvez, porque isso não está escrito na Bíblia, não está escrito. Mas talvez Josué, olhando para si e tentando entender como é que ele ia vencer aquela oposição, a palavra do Senhor diz que Josué, ele vai para um lugar e ele fica olhando. Ele está num lugar mais baixo e ele fica olhando para Jericó. Porque Jericó era uma cidade fortificada, tinha muralha. E quando ele está ali contemplando, porque a oposição faz isso, gente. A oposição espiritual faz dentro de nós uma comparação. A primeira, será que Deus quer realmente me dar vitória? Segundo, será que eu sou merecedor da vitória que Deus tem para me dar? Será que eu consigo? Terceiro, essa oposição, será que não é coisa da minha cabeça? Esse negócio de crente, que se eu andar na mesma direção, se eu seguir o fluxo, será que não vai ser mais fácil? A palavra do Senhor diz que Josué está considerando Jericó. Deixa eu só achar aqui o capítulo, para não ficar na minha palavra e a Hilary vai passando ali no Josué, o livro. Versículo 13. Enquanto eu vou contando, Hilary, você vai passando aí para não ficar nas minhas palavras. Capítulo 5, versículo 13. Isso aí. Josué está no pé, ele está na parte mais baixa, está olhando para Jericó. Quando ele está olhando para Jericó, a palavra do Senhor diz que se apresenta para ele um anjo. Só que não era um anjo qualquer. Os teólogos dizem que essa aqui é uma aparição do próprio Jesus, porque ele se denomina como o anjo do Senhor. Era o primeiro obstáculo, dentre todos os inimigos que Israel ia enfrentar, por ter se tornado um povo livre pela mão forte do Senhor. A palavra do Senhor diz que Josué é encontrado por Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando Josué é encontrado por Jesus, ele levanta o olho para te lembrar que mesmo você passando por uma oposição, os teus olhos precisam estar postos no Senhor. E quando ele levanta os olhos, a primeira coisa que Deus fala para ele é a sensação que ele tem: eu não estou mais sozinho. Segundo recado que eu te falo, qualquer oposição que você esteja vivendo, você nunca está sozinho. Nunca. Você nunca vai passar por nenhuma luta na terra sozinho. Sempre terá uma manifestação de Deus, o Espírito Santo, cuidando de você. E ele fala, quando ele levanta os olhos, ele vê um homem. E esse homem trazia uma espada, porque aonde Jesus está, a palavra do Senhor sempre será exaltada. Aquela espada lembrava para Josué: ei, Josué, quem tem a palavra final sou eu. A minha palavra não está guardada.
A minha palavra está nua, está pronta para produzir o fruto que você deseja. Então esse homem se achega a Josué, e Josué faz a seguinte pergunta para ele: você é quem? Você vem ao meu benefício ou você é da parte dos meus inimigos? Então Jesus responde para ele: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e eu acabo de chegar. Eu acabo de chegar. Lá na luta, lá na adversidade, Jesus está falando: eu acabo de chegar. Você acredita nisso, gente? Eu acredito nisso. Então Josué se prostra com o rosto em terra e adora. E diz, né? Que diz o meu Senhor ao seu servo? Fala para mim, o que você está querendo me falar? Então Jesus vira para Josué e diz: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Então Josué obedece. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. No encontro com Deus, deixa eu te falar, aquilo que está fechado é aberto. Quando você obedece, quando você olha e vê Ele, quando você sente a presença dEle, quando você obedece a Ele, pode estar fortificado do jeito que for, pode estar fechado do jeito que for, pode estar mais alto do que você, do jeito que for, mas Ele fala para a gente nessa noite, porque foi essa, irmãos, isso subiu da Bíblia. Eu estou falando para você diante de Deus. Eu estava escrevendo, eu estava fazendo um esboço, e a palavra do Senhor para a gente nessa noite é a seguinte: eu estou abrindo acessos espirituais, mas também estou fechando acessos espirituais. Existe uma oposição. Preste atenção nisso que eu estou falando para você. Porque a alusão é exatamente essa. Quando Josué está na beirada, olhando para Jericó, ele via uma cidade fortificada, fechada. E eles estavam em estado de alerta. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas Deus disse para Josué: ei Josué, parece que está tudo fechado, parece que a oposição nunca será abatida, mas eu quero te lembrar e te dar uma estratégia espiritual. Aquilo que está fechado hoje, nessa noite, está sendo aberto espiritualmente. Isso foi tão forte que na hora que eu estava conversando com uma irmã no WhatsApp, ela falou: pastor, eu tive um sonho. Irmãos, eu tinha acabado de fazer a pregação de manhã, que falei, eu vou ficar atarefada, então eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. E essa parte saltou. Talvez você não acredite nisso, mas foi isso que aconteceu. Tanto que eu anotei: estou abrindo portais espirituais para o meu povo acessar ou sair. Porque Deus está abrindo lugares que estão fechados, estão fechando lugares que estão abertos. Hoje, nessa noite. Quando eu acabei de fazer, eu peguei o celular para responder. Falei, vai ter coisas para responder. E eu fiz um propósito essa semana que eu ia responder todo mundo que me mandasse mensagem. Então eu fui lá, fui ver as respostas. E quando a irmã falou, eu tive um sonho. E eu sonhei, pastora, que tinha um beija-flor, ele vinha voando. E quando chegava para pousar em cima da flor, a flor abria um portal. E ela nem sabia que eu tinha escrito isso. A flor abria um portal. E eu saía por dentro. Era um portal de saída. Deus abria um portal no meio daquela flor e cantava uma música para eu saber: é tempo de eu sair. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, isso não é natural. Não tem como eu escrever uma coisa e a pessoa me mandar uma mensagem sem... Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo a importância de você estar nesse lugar hoje? Porque hoje Deus está abrindo fortalezas. Deus está tirando a resistência espiritual. Está fazendo você atravessar as portas do teu inimigo. E a palavra do Senhor diz que depois que Josué recebeu a orientação do Senhor, você vai rodear Jericó
durante 7 dias. E na 7ª vez, você vai dar 7 voltas. E o que acontece quando o povo dá a 7ª volta? A palavra do Senhor diz que eles gritam o nome do Senhor. E quando eles gritam, as muralhas caem por terra. E eles não correm para a entrada da cidade, porque o normal seria isso, irmãos. Se você está orando para algo cair por terra e aquilo cai, você vai procurar o acesso natural. É como se você estivesse dirigindo um carro. Você perdeu a chave. E algum chaveiro, de repente fala assim, olha, eu estou aqui com uma chave reserva. O natural é você pegar a chave reserva e abrir aonde? As portas. Mas a palavra do Senhor diz que é como se o povo estivesse rodeando um carro, pedindo para que as portas daquele carro fossem abertas. E quando a porta é aberta, quando tudo é aberto, o natural é você correr para onde? Para os lugares de acesso. Mas não é isso que acontece. A palavra do Senhor diz que uma vez que eles oram e as muralhas caem, implodem, eles estão aqui posicionados. Eles atravessam as muralhas, ruínas, porque Deus vai nos dar a habilidade de atravessar ruínas. Eles atravessam a ruína e acessam Jericó, todos ao mesmo tempo, cada um na sua direção. Para terminar, você pode se colocar de pé aí no seu lugar. Eu queria mostrar isso visivelmente para você, porque isso está acontecendo hoje nesse lugar. Eu não sei em que nível, em qual profundidade. Vem cá, Cris, Paulo e Ailton, aqui. Chega para cá para o pessoal ver aqui. Eles oraram, irmãos, e as muralhas caíram. Eu quero declarar espiritualmente, você está tendo acesso às muralhas que te prendiam. Aquilo que não tinha saída. Tem até um louvor que fala assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Estou aqui. As muralhas caíram por terra assim. Se um prédio cai assim, irmão, a tendência é você procurar os lugares mais fáceis para passar. Mas não é isso que Deus está prometendo para você nessa noite. Não é facilidade, é acesso. Tá prestando atenção no que eu estou falando para você? Não vai ficar mais fácil, mas você vai ter acesso. Não vai ser um caminho tranquilo. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa? Em nome de Jesus, gente. Eu não estou falando que Deus está prometendo um caminho tranquilo. Eu estou dizendo que a partir de agora, eu e você estamos habilitados para lugares que antes estavam fechados. A ideia de Deus, se estamos assim e a muralha cai aqui, não é para você ficar dando volta, é para você ser direto. Com o pé direito, levanta o pé direito e vai. Você entende isso? Em cima da muralha, por cima da muralha, vendo os teus inimigos, sem saber para onde ir, perdendo a força, não resistindo àquilo que Deus está colocando na tua mão, fazendo com que aquilo que te prendia seja o motivo da tua vitória. Obrigada, irmãos. Você está entendendo que aquilo que te fazia chorar, Deus está falando, não vai ser fácil. Talvez você chore por mais alguns dias. Talvez você tenha que trabalhar mais alguns anos. Mas Deus está falando, aquilo que hoje parece ruína, na realidade é uma habilitação, é um testemunho. Porque a resistência está caindo por terra hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo. São coisas antigas, fortalezas de muito tempo. É coisa que você olha e fala: Senhor, há quanto tempo que eu oro sobre isso? E Deus nessa noite
noite eu não tenho medo de falar isso, irmãos, porque quando Deus fala, a terra se dissolve, até o medo do pregador vai embora. E a minha aflição em começar essa pregação é porque eu sei que hoje parece que muitas palavras estão sendo ditas, mas eu disse: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver do meu lado, eu entrego tudo que o Senhor falou para mim hoje de manhã. Então não é sobre mim, igreja, é sobre você, ovelha do Senhor. Deus está te habilitando. Deus está abrindo um portal espiritual e você vai passar. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse: eu considero que a tua força é pouca, mas eu te tomo pela minha destra fiel, a minha mão direita poderosa, e eu faço você atravessar nessa noite esse portal. Hoje, e eu não tenho pretensão que todos recebam isso, porque Jesus esteve em vários cultos e muitas vezes chamava só uma pessoa para vir no meio. Mas se essa palavra mexeu com você do lado de dentro, saia do seu lugar como alguém que hoje recebe acesso espiritualmente, que eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você, porque hoje Deus está abrindo um portal espiritual e toda a resistência do inferno cai por terra para mim e para você. E nós vamos contar e testemunhar deste dia 16, hoje é dia 16, não é, gente? 17 de setembro de 2025. Deus quebrou toda a resistência que me prendia em Fortaleza. Deus fez isso neste lugar, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus.